Você já parou para pensar no poder que a figura de um pai tem para mudar gerações inteiras? A Bíblia está repleta de histórias de pais que moldaram destinos, influenciaram nações e se tornaram exemplos para o bem e também para o mal. Alguns foram modelos de fé e coragem. Outros marcados por falhas dolorosas que custaram caro às suas famílias. E todos eles carregam algo em comum: a humanidade que revela o coração de Deus. Hoje vamos conhecer 10 pais que marcaram a história bíblica. Homens que inspiram, desafiam e nos fazem refletir sobre o que realmente significa ser pai aos olhos de Deus. Se você ama mergulhar em histórias profundas da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê a paternidade, a fé e o próprio coração de Deus. Em 10º lugar, Adão, o primeiro pai da humanidade. Imagine ser o primeiro homem a segurar um filho nos braços. Adão experimentou algo que ninguém antes havia vivido: ser pai, sem ter exemplo humano algum. Mas a alegria da paternidade também foi marcada por dor. Ele viu seus filhos, Caim e Abel, nascerem, mas também presenciou o primeiro assassinato da história. O pecado que ele havia trazido ao mundo agora destruía sua própria família. Mesmo assim, a história de Adão nos lembra: a paternidade é um dom que carrega responsabilidade eterna. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Gênesis 4:1. Reflexão: se você fosse o primeiro pai do mundo, como guiaria sua família sem ter nenhum exemplo antes de você? Em 9º lugar, Noé, o pai que salvou sua casa. Em meio a uma geração corrompida, Deus escolheu um homem para recomeçar tudo: Noé. Enquanto todos riam dele por construir uma arca em terra seca, ele perseverou, porque pensava em sua família. Quando o dilúvio veio, apenas Noé e os seus foram salvos. Sua obediência como pai mudou o destino de toda a humanidade. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6:22. Lição: ser pai é proteger sua casa espiritualmente, mesmo quando o mundo não entende sua fé. Em 8º lugar, Abraão, o pai da fé. Chamado para deixar sua terra, Abraão se tornou pai quando já não havia esperança humana. Deus lhe prometeu um filho, e mesmo diante da esterilidade de Sara, ele creu. Mas o maior teste ainda viria: o pedido para sacrificar Isaque. Abraão subiu o monte com o filho amado, sem entender, mas confiando. No último instante, Deus provou sua fé e poupou o menino. Por isso, Abraão é lembrado como o pai de todos que creem. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Hebreus 11:17. Pergunta ao público: você teria coragem de confiar em Deus, ao ponto de entregar o que mais ama? Em 7º lugar, Zacarias, o pai que preparou o caminho. Zacarias era sacerdote, justo diante de Deus, mas vivia com uma dor. Ele e Isabel não tinham filhos. Já idosos, receberam a visita do anjo Gabriel, que anunciou que teriam um filho, João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. No entanto, Zacarias duvidou, e por isso ficou mudo até o cumprimento da promessa. Quando João nasceu, sua primeira atitude foi proclamar louvores a Deus e declarar o destino profético do filho. Zacarias nos ensina que, mesmo diante da incredulidade inicial, a obediência e a fé podem transformar o papel de um pai na história de salvação. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Lucas 1:76. Em 6º lugar, Jacó, o pai que amou em excesso. Jacó, também chamado Israel, teve 12 filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Mas seu amor exagerado por José despertou inveja e ódio entre os irmãos. A túnica colorida dada a José se tornou símbolo de favoritismo e levou à traição. Mesmo assim, anos depois, Jacó reencontrou o filho perdido no Egito, um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. José abraçou-se ao pescoço de seu pai e chorou longamente.
Gênesis 46, 29. Lição: amar é essencial, mas a sabedoria em tratar cada filho com justiça evita feridas profundas. Em quinto lugar, Jó, o pai que intercedia pelos filhos. Jó era íntegro e temente a Deus. Mesmo sendo rico, sua maior preocupação era a vida espiritual de seus filhos. Ele oferecia sacrifícios contínuos por cada um deles, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado. Quando perdeu tudo, inclusive seus filhos, Jó se manteve fiel. Sua dor é uma das mais profundas já narradas, mas também sua perseverança. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Reflexão: você ora pelos seus filhos como se a vida deles dependesse disso? Em quarto lugar, Eli, o pai sacerdote que não corrigiu. Eli era sacerdote e juiz em Israel, mas falhou como pai. Seus filhos, Hofni e Finéias, profanavam o templo e ele nada fez para detê-los. A consequência foi trágica. Israel perdeu a Arca da Aliança e seus filhos morreram no mesmo dia. Porquanto honraste a teus filhos mais do que a mim. 1 Samuel 2:29. Lição: a omissão de um pai pode ser tão destrutiva quanto seus próprios erros. Em terceiro lugar, Davi, o pai segundo, o coração de Deus, mas marcado por falhas. Davi foi rei, guerreiro, poeta e pai, mas sua história familiar foi turbulenta. O adultério com Batseba trouxe consequências para seus filhos. Amnon violentou Tamar. Absalão matou Amnon e se rebelou contra o pai. Apesar de tudo, Davi chorou amargamente pela morte de Absalão. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. 2 Samuel 18:33. Reflexão: até os mais ungidos podem falhar como pais, mas a graça de Deus ainda restaura. Em segundo lugar, Jairo, o pai que buscou Jesus pela filha. Entre tantos milagres de Jesus, há um pai que se destaca, Jairo. Líder da sinagoga, ele se humilhou diante da multidão e suplicou: minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que viva. Jesus foi até sua casa e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina reviveu diante dos olhos de todos. Lição: um pai que intercede por seus filhos encontra milagres onde ninguém espera. 1. O pai pródigo, a parábola do amor incondicional. Jesus contou a história de um pai que representa o próprio coração de Deus. Um filho pediu a herança, desperdiçou tudo e voltou arrependido. O pai não o rejeitou. Pelo contrário, correu para abraçá-lo, vestiu-o e fez festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas 15:24. Entre todos os pais da Bíblia, há um que se destaca de maneira especial: o pai da parábola do filho pródigo. Embora o foco da história pareça ser o filho que desperdiçou tudo, na verdade, o verdadeiro protagonista é o pai. Ele representa Deus, extravagante no amor, pronto para perdoar e restaurar. Quando o filho arrependido retorna, o pai corre ao seu encontro, o abraça e celebra seu retorno com uma festa. É o retrato perfeito do amor divino. Mesmo quando falhamos, ele sempre está pronto para nos receber de volta. Reflexão final: esse é o modelo de paternidade divina: graça, perdão e braços sempre abertos. Esses pais foram heróis e falhos. Alguns erraram gravemente, outros brilharam pela fé. Mas todos nos mostram que a paternidade é uma jornada de responsabilidade e amor que ecoa por gerações. E agora eu quero saber: qual desses pais mais te marcou e por quê? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quiser a parte 2, com outros pais impactantes da Bíblia, escreva "Quero parte 2" nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo histórias que revelam o coração de Deus.